Fala galera que assiste o meu canal, tudo certinho com vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu tava hoje conversando com um amigo sobre a situação do Botafogo, né? A real situação do Botafogo. O que acontece? O Botafogo, cara, ele tem um time bom. Todos nós concordamos com isso. Ele que é flamenguista concordou com isso. A gente estava falando de todos os times do Rio, né? E chegamos ao assunto do Botafogo. Então vamos lá. O Botafogo ele tem um timaço nas mãos. Com a Selmy, Danilo, Montoro. Montoro, jogador de seleção sub-20, um jogador novo. Danilo, um jogador promissor. Um meio-campo, né? Um meio-campista. Danilo não é volante, o Danilo é meio-campista. Todo mundo já tá vendo isso. Todo mundo tá vendo que ele gosta de jogar com a bola no pé. Ele não gosta de. Não é que ele não gosta, a característica dele não permite ele ser um mordedor no meio-campo. Então o Botafogo consiste numa escalação que precisa de alguém ali no meio campo que seja mordedor. Newton não vai conseguir, desculpa, não é as características dele, não é as características eu acho que seria a característica da volta do Alan no meio campo ali. Não da volta do Alan, né? Ele teve aí suspenso alguns jogos, né? E eu colocaria o Alan ali de cabeça de área atrás dos meio-campistas. E para isso você precisa pegar um cara do meio-campo de grande nome e botar no banco. Ou Montoro, ou Danilo, ou o Medina. Né? Para isso você precisa jogar um cara desse, ou pegar e botar um cara desse muito encostado nos atacantes para ser como se fosse um atacante do Botafogo. E aí a gente conversando, eu falei, cara, o Botafogo tem uma lama. O Alan, ele é mordedor, ele tem uma característica de mordedor ali na cabeça de área, porque a gente estava analisando todas as vezes que o time do Flamengo e o time do Palmeiras pegava na bola e vinha, eles não mordiam, eles não davam, mordia aquele, né, ditado popular, né, aquele palavreado popular, eles não avançavam, a marcação ficava, entre aspas, aí frouxa, porque não é a característica do nosso meio campo. O Medina, ele vinha jogando bem, né, ele agora vai ficar suspenso aí, porque foi expulso no último jogo. O Medina, ele vinha jogando muito bem. Pra mim, ele é um ótimo jogador. E contra o Flamengo, ele foi o único que arriscou no gol. Mas é aquilo, ele arriscou no gol. E pra marcar, e a marcação, ele até que marcou direitinho. Mas o Botafogo precisa de um cabeça de área. Né? Aquele famoso cabeça de área. Aquele camisa 5 nato. Aquele cara que é o pitbull antes dos zagueiros. E ele tava comentando, né? A gente conversando e falou, cara, o Flamengo tem o Pulgar. E antes de chegar nos zagueiros, o atacante tem que passar pelo Pulgar, né? O meio campo, o atacante tem que passar pelo Pulgar. E aí o Pulgar, ele faz a falta. E realmente, cara, eu tava analisando isso, eu botei alguns vídeos aqui pra assistir. Você vê que o Pulgar, ele é um cabeça de área nato. Então o Botafogo, o Anselmo, acho que ele tá meio perdido, que ele não quer botar um cara de muito nome, né, no banco. Ele não quer botar o Montoro no banco, por exemplo. E a torcida começar a pegar no pé dele. Ela fala, pô, mas o Montoro é armador. Cara, mas ele vai precisar tomar uma atitude dessas, principalmente agora no jogo contra o do Bragantino. Contra o Bragantino ele vai precisar. Ainda mais agora ser o Medina. Agora pra ele, entre muitas aspas aí, vai ficar até mais fácil ele botar um cara na cabeça de área, porque não tem o Medina. Então ele provavelmente deve começar ali no meio campo com o Montoro e Danilo, e botar um cara na cabeça de área, ou o Newton ou o Alan. Só que o Newton, ele não tem essa característica. O Newton é alto e tudo mais, mas ele não tem essa característica. A característica do Newton, cara, é marcador? É, mas não é aquele camisa 5, aquele pitbull, não é. Não adianta você dizer que, cara, não adianta. Pra mim ali tem que ser o Alan. Então o Botafogo, cara, ele não tem time pra ficar ali na zona de rebaixamento, na minha opinião. Não é porque eu sou botafoguense que, não, você tá passando pano, não é. Ontem eu tava assistindo o jogo do Flamengo, cara, o time do Flamengo ele foi muito mal no primeiro tempo. Fez o gol e tudo mais, mas no primeiro tempo foi muito mal. Não sei se os jogadores estavam desanimados de jogar contra o Remo, caramba, né? Não sei se foi por causa disso, até o Arrascaeta não jogou isso tudo. Mas, cara, eu vejo hoje o time do Flamengo com o meio campo mais consolidado que o do Botafogo. Isso é nítido. O Fluminense não tem lá esses times. Tem um time bom, mas não tem lá esses times e tá lá em cima, cara. O Botafogo, ele tem time bom e ele precisa... eu não acredito na mudança de técnico agora. Eu não acredito. Eu não acredito que o Botafogo vai mandar o Anselmo embora agora. Eu acredito sim que o Botafogo vai reestruturar a equipe agora, né? Provavelmente Arthur Cabral deve sair. Vai reestruturar a equipe, vai precisar do Cris Ramos, vai precisar dos caras que estão sem jogar um tempo. Até dar ritmo aos caras, né? Porque provavelmente Arthur Cabral vai pro Corinthians. O Corinthians avançou nas negociações. Então, o que resta hoje pro Botafogo é aguardar. Porque foi o que eu falei, eu já falei em outros vídeos e vou falar nesse aqui. A crise fora de campo está afetando a equipe. Está afetando até a saúde dos jogadores, posso-se dizer assim. Porque os jogadores, como eu falei, estão entrando pilhado no campo. Estão entrando muito pilhado em jogo. Então, assim, eu acho que o Botafogo hoje, ele precisa pensar muito bem,
o que vai fazer, como vai agir, se vai deixar texto, se vai tirar texto, se vai assinar cláusula, se não vai assinar cláusula nenhuma. Enfim, essas questões fora de campo eu não gosto nem de comentar muito, porque é um assunto muito delicado, um assunto muito chato de se falar, porque corresponde a dívidas do Botafogo, a dívidas do que o clube tem feito com os jogadores. Isso daí é complicado de falar, cara, porque o Botafogo em 2024 ele foi muito campeão, merecidamente, e assim, isso é até triste de falar que hoje o time decaiu, cara. Foi o que aconteceu com o Fluminense de 2023 para 2024. 2023 o Fluminense estava lá brigando no Libertadores e tal, mordendo tudo e tal, pereré pão duro. E aí em 2024 o Fluminense luta para não cair, cara. Então assim, tá sendo o que tá acontecendo com o Botafogo hoje. O Botafogo em 2024 lutou. 2025 tentou ficar ali entre os 4 primeiros, tentou. Mirassol pegou nessa vaga, Bahia pegou nessa vaga. Enfim, o Botafogo ele ficou em sétimo praticamente. Então, ficou em sexto, sétimo colocado. Então, eu acho que o Botafogo decaiu demais. Um time que era para ser ali, tinha o orçamento para ser Vou botar o primeiro não, que o time do Flamengo é uma equipe muito consolidada, né? Do Palmeiras também. Vou botar em terceiro colocado, ficar ali perto do Cruzeiro, né? Hoje está perto do Cruzeiro lá na zona, mas eu tô falando assim, em 2025, o Cruzeiro estava lá em cima, o Botafogo poderia ter mordido aquela parte lá de cima. Então, o Botafogo hoje eu acho que decaiu muito. E é preciso ver, porque senão realmente, se deixar para depois as coisas, se deixar para resolver problemas depois, problemas extra-campo para depois, vai se complicar e vai cair. Eu já digo hoje que o Botafogo é o seguinte: se o Santos ganhar o jogo dele, o Botafogo não sai da zona. É o que eu tô falando. O Botafogo vai ser difícil sair da zona. Porque assim, o Botafogo ele perdeu 4 jogos seguidos, derrota, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Então foram 4 derrotas seguidas. E destaque que, assim, o Botafogo ele não jogou mal. Mal. Assim, o único jogo que eu vejo que o Botafogo jogou muito mal, que eu posso te dizer, caramba, o Botafogo jogou muito mal esse jogo, foi contra o Flamengo. Mas os outros jogos, cara, o Botafogo, porra, contra o Grêmio, o Botafogo começou ganhando, teve domínio do jogo, lá na arena do Grêmio, cara. Pô, que isso. E aí, hoje o Botafogo, ele cai numa depressão profunda, vamos botar aí, né? O Botafogo, ele tomou um gol, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe ficar batido, a equipe fica batida, a equipe fica assim, parece que bate uma tristeza nos jogadores, fala, caramba, tudo de novo, tudo de novo. E tem jogadores ali que reviveram em 2023 e tudo mais, e, cara, isso é complicado, isso é muito complicado. Hoje o Botafogo, ele tem uma defasagem muito grande no gol e no ataque, né? E aí a gente vai torcendo para que dê certo, né? Arthur Cabral, como eu já disse aí mais cedo aí no vídeo, está para sair do Botafogo. E o Botafogo ele precisa resolver essas questões extracampo o mais rápido possível, galera. O mais rápido possível. Senão, vai ser tarde demais. E se afundar na zona de rebaixamento para sair com essa crise interna e externa, vai ser complicado.